Irmãos e irmãs, hoje é o primeiro dia do Tríduo, onde nós nos unimos em oração para essa preparação que o diácono Luiz Carlos vem fazer. Um momento que vai marcar a sua vida e o seu batismo. Jesus, ele se preparou na sua vida de diversas maneiras. 30 anos se preparou para pregar o Evangelho durante 3. E o Tríduo que nós estamos rezando também acontece durante 3 dias. Jesus passou 3 dias num profundo silêncio para ressuscitar. O diácono Luiz Carlos necessita das nossas orações para ajudá-lo também nessa preparação tão importante para a vida dele e da igreja. Consagrado ao Senhor, tirado do meio do povo, como diz a carta dos Hebreus, para consagrado voltar para o povo, servindo o povo. No Evangelho de hoje, Jesus está subindo para uma missão. Todos nós temos que chegar em algum lugar. Jesus quer chegar em Jerusalém. E para isso ele toma consigo os 12 apóstolos. Domingo, para subir numa montanha, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João. Jesus, ele toma consigo o diácono Luiz Carlos. Desse modo, com toda a humanidade dele, quando Jesus toma alguém para consigo, ele já não se pertence mais. Ele é de Cristo. Sem deixar de ser, em nenhum momento, humano. Todo humano, ele pertence a Cristo, que o chamou, que o consagrou, e ele dá a sua resposta. A resposta do diácono Luiz Carlos, ela é uma resposta que nasce da sua experiência de vida, da sua experiência de fé, da sua experiência particular com Jesus Cristo. Depois, nesse Evangelho, depois de chamar os 12 para ir com ele até Jerusalém, Jesus apresenta. O que vai acontecer lá? Não é muito saboroso o que os discípulos vão ouvir ao dizer que o Filho do Homem vai ser entregue, condenado à morte, vai ser zombado, flagelado, crucificado e vai ressuscitar no 3º dia. O diácono Luiz Carlos já tem uma experiência grande de vida na igreja. E ele sabe que a missão do padre também é como a de Cristo. Passa por momentos de desafios no seu ministério. A caminhada do padre é como essa que Jesus está fazendo. Indo para Jerusalém. Passar o que Jesus passou, mas para ressuscitar e levar o povo a ele confiado a ressuscitar também. Faço um parênteses agora para falar mais diretamente a nós, dentro do tempo da Quaresma. A mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus, fica até de joelho para fazer um pedido. É o Evangelho de São Mateus. Marcos diz que foram os 2 filhos que fizeram um pedido. Lucas já não menciona isso.
A mãe dos filhos de Zebedeu, mãe de Tiago e João, se aproxima de Jesus e pede: manda meus filhos se sentarem no reino, um à tua direita e um à tua esquerda. Jesus é paciente, mesmo nas nossas perguntas mais absurdas, ele responde com toda a paciência, como respondeu para a mãe dos filhos de Zebedeu: o que queres? Pode pedir. E aí Jesus vai dizer ainda: olha, podereis beber do cálice que eu vou beber? Eles respondem: sim, podemos. Como nós muitas vezes, no ardente desejo de seguir, na euforia talvez de um retiro, de um momento, sim, Senhor, nós seguiremos, estamos aí. Quando Ele nos chama, nem sempre a gente responde sim. O triste disso é que esses dois filhos estão em destaque, querendo um lugar de preferência. E Jesus está ensinando que a preferência é servir. A preferência para seguir Jesus, o lema para seguir Jesus é querer servi-lo. E para servi-lo, servi-lo nos irmãos. Os apóstolos são 12. 2 tiveram a coragem, vou chamar assim, de dizer o que estava sentindo, de querer lugar de destaque. Os outros 10 talvez sejam os mais parecidos com a gente, que sente e não fala. Talvez é mais tranquilo ouvir uma pessoa que fala, mesmo que às vezes seja algo não muito correto, do que alguém que só guarda as coisas, mas lá dentro está querendo a mesma coisa daqueles que estão falando. Os 10, quando ouviram esse pedido dos 2, de sentar em lugar de preferência, ficaram com inveja, não gostaram, foram até reclamar, porque eles também não queriam perder os seus lugares. Aí vem a missão do sacerdote, fazer o que Jesus fez. Jesus os chamou e disse para eles: entre vocês não deve ser assim. Não queira trazer para cá as coisas do mundo. Nós vivemos no mundo e fazemos parte do mundo. Somos seres do mundo. Mas nós precisamos sempre nos converter para as coisas de Deus. Jesus diz assim: entre vós não deve ser assim. O padre exerce a missão de ser um reconciliador. Termina o Evangelho: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O sacerdote é um consagrado, e sendo consagrado, o Luiz Carlos no batismo, Deus o chamou. Chamou e ele teve a coragem de responder: sim, aqui estou. O consagrado, o sacerdote, ele é consagrado para pregar o Evangelho. Por isso, ele exerce na igreja a missão profética. Fala em nome de Deus. Ensina a palavra de Deus. Diácono Luiz Carlos, se alimente também da palavra de Deus. Ao se alimentar da palavra de Deus, você vai ter propriedade para anunciar o Evangelho de Cristo. Ao se alimentar da palavra de Deus,
você não terá medo de anunciar a verdade. Nem sempre é fácil anunciar a palavra de Deus, mas quando a gente é íntimo dela, nós não precisamos, como diz no Evangelho, se preocupar com o que nós iremos falar, porque vai ser o próprio Jesus, o Cristo profeta, que vai conduzir as palavras do diácono Luiz Carlos. Portanto, o padre, quando prega, ele empresta a sua voz para Deus. Oxalá que nós pudéssemos, quando o sacerdote prega, emprestar os nossos ouvidos para Deus. Se ele empresta a voz para falar, nós devemos emprestar o coração e o ouvido para o que o Cristo falar através do Padre. Entre também, seja acolhido por cada um de nós. O Padre, o consagrado, ele tem a missão de conduzir o povo para Deus. Conduzir com paciência. Conduzir com paciência, diácono Luiz Carlos, porque nós vamos perceber na caminhada que ninguém é igual. Os passos do João são diferentes dos passos da Maria. E nós temos também, além de pregar, respeitar os passos, a caminhada que cada um faz. Conduzir o povo de Deus com misericórdia. Como? Como Pai. Sede misericordioso, como o Pai é misericordioso. E conduzir no verdadeiro caminho que é Cristo. Portanto, o Padre é um homem que faz pontes. Não faz pontes nem de cimento, nem de metal. O Padre faz ponte entre a terra e o céu. O Padre faz ponte quando ele traz Jesus para nós nesse caminho, do céu à terra. Na carta dos Hebreus, o sacerdote é chamado de pontífice, aquele que faz ponte. Quando vocês olharem para o diácono Luiz Carlos, futuro padre Luiz Carlos, olhe ele como um homem que vai fazer ponte. Todos nós precisamos dessa ponte. E é o padre que recebeu esse dom, essa missão de ser a ponte que conduz o povo a Deus. O sacerdote é aquele que celebra os mistérios divinos, que celebra o culto divino. É Cristo que age no Padre. O diácono Luiz Carlos, quando consagrar o pão e o vinho, ele vai consagrar in persona Christi. É Cristo que nele vai agir. É Cristo que vai estar nele para nos alimentar, para trazer o pão divino do céu. Pelas mãos do Padre, nós recebemos a Eucaristia. Pelas suas mãos, diácono Luiz Carlos, nós seremos alimentados de Deus. Nós seremos alimentados na Eucaristia pelas mãos do Padre. As mãos do Padre é ungida. Nós devemos beijá-la, nós devemos pedir a bênção. A mão do Padre é a mão que nos abençoa. A mão do Padre vai nos trazer o perdão. O seu pecado pode ser o maior, o pior,
mas não tem pecado que a mão do Padre não possa absolver. Quando o Padre traça sobre nós o sinal da cruz, em forma de absolvição, Ele nos liga de novo a Deus. Peça ao Padre a bênção. A mão do Padre é ungida para consagrar, para abençoar, para perdoar. As mãos do Padre podem nos levar ao céu. Ungidas nos abençoa. Você não se pertence mais a você, mas a você é todo de Deus, sem deixar de ser humano. E sendo humano, é que Deus vai santificar a missão do diácono, do futuro padre Luiz Carlos. Que bonito saber que ele terá como intercessor o pai adotivo de Jesus, o glorioso São José. Com o lírio na mão, mostra que é um homem da pureza, da prudência. Assim foi São José. Ensinou o próprio autor da vida. Defendeu Jesus com a própria vida. Amou Jesus com a sua vida. São José, o homem, é um dos homens mais sensíveis da Sagrada Escritura. O homem do discernimento, o homem da sabedoria, o homem do silêncio. Por isso Deus fala com ele através do sonho. Deus se revela a ele. Que o diácono Luiz Carlos tenha também as virtudes de São José para ouvir, compreender a vontade de Deus. Diácono Luiz Carlos, que o Evangelho de hoje, que a sua missão de consagrado ajude a cada um de nós, através da sua vida e missão, a chegarmos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.